E aí, pessoal, aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação das tipografias, né? E como a gente usa isso na prática, ok? Então, vamos lá. Para começar, eu queria mostrar para vocês o que é serifa, né? Acredito que a maioria de vocês já tenham visto o que é, mas só para a gente deixar claro, serifa são essas terminações, tá? Em uma letra, né? Geralmente ficam ali na base da letra ou nas suas pontas, tá? Onde elas terminam com algumas hastezinhas, né? Então, isso é o que caracteriza uma fonte serifada, ok? Então, vamos começar falando sobre as fontes serifadas, tá? Em primeiro lugar, as humanistas, ela tem esse nome porque ela, apesar de ser uma fonte com serifa, que a gente já tem a ideia de ser algo formal, né? Algo feito com uma letra de máquina, a humanista é porque ela tem características humanas nela, como se ela tivesse sido feita com um pincel, né? Por isso ela tem as terminações de serifa pontuda, ok? E formas mais fluidas, tudo bem? Então, por isso ela é um pouquinho informal também, tá? Ela pode ser um pouco mais leve e elegante também. Tá? Depois da humanista vem a transicional, que tem esse nome porque ela transiciona da humanista para geométrica, tá? Mas eu gosto de usar a palavra tradicional, porque isso caracteriza bastante ela. Porque ela é basicamente a serifa mais tradicional mesmo, que a gente usa, que a gente vê em todos os lugares, tá? Mas apesar dela ter esse nome, que parece algo neutro, ela tem uma característica muito forte. Ela é muito usada para marcas masculinas, tá? Porque ela tem essa característica de ser algo mais formal, autoritário, sério, ok? E ela é muito usada também em marcas de tradição, né? Ok? Então, diferente da próxima que a gente vai ver, que é a moderna, ou também chamada de geométrica, né? Que é onde a transicional chega, né? Da humanista até aqui, né? E de algo que era fluido, né? Como a humanista, a moderna ou geométrica, ela é mais reta e até suas curvas são mais precisas, ok? Mas a maior característica da moderna é que ela não tem transição, tá? Entre as letras, ela tem as pernas mais finas, tá? Com a espessura mais fina, e outra perna com a espessura bem mais grossa, tá? Isso é o que caracteriza mais a fonte moderna e, de oposta à da serifa tradicional, a moderna ela é mais feminina, tá? Ousada, ela é mais usada na área da moda, tá bom? Como as marcas que estão de exemplo aí, ok? Bom, para finalizar as fontes serifadas, a gente tem a egípcia ou slab, tá? O que mais usado é slab, o nome slab, né? Mas o nome correto é egípcia, que são as fontes com serifas mais grossas, tá? Elas são mais brutas, né? Elas não são tão delicadas, apesar delas ainda terem um pouco de formalidade, elas não têm isso como a característica principal, tá? E ela é muito utilizada quando se quer passar realmente imponência, resistência, tá bom? Mas ela também, tem que tomar cuidado com isso, que ela também é utilizada para muitas coisas jovens, como por exemplo a fonte do college, ok? Então ela também é jovem e um pouco rebelde, tá? Finalizando as serifadas, a gente agora vai para sans serif, que significa sem serifa. Também temos a humanista, tá? Mas aqui a característica principal da humanista sem serifa são os cantos arredondados dela, tá? Ela é mais arredondada, não necessariamente parece que ela é feita com pincel, não, tá? Mas ela é mais leve, ela é mais soltinha, tá bom? Então isso aqui caracteriza essa fonte e ela é muito usada para marcas que são acessíveis no quesito de tom de voz, tá? São mais amigáveis, tá bom? E aí depois a gente tem também a transicional, que também pode ser chamada de tradicional, mas aqui, diferente das serifadas, a tradicional ela não tem uma característica muito marcante, uma personalidade muito forte, ela é totalmente neutra, ok? Geralmente essas fontes são usadas em logos que a gente consegue ter mais ênfase no símbolo, no desenho do logo, né? Do que na fonte, na tipografia propriamente dita, tá? E ela, por ser neutra, ela combina bastante com diversos tipos de marcas, ok? Então ela é mais fácil de se utilizar.
Depois da transicional vinha a geométrica, assim como na serifa, mas aqui a gente não chama de moderno, somente geométrica. E ela tem a mesma característica de ter formas mais retas e até as curvas dela são parecidas com um círculo perfeito, né, como se tivesse feito com um compasso. Ok? Essa é a característica da geométrica sans serif. Tá? E ela pode passar diversos tipos de personalidade, de sensações diferentes, tá? Dependendo da fonte, ok? Mas ela sempre passa esse ar de modernidade, né? Até um pouco de tecnologia também, ok? Para terminar as sem serifas, a gente tem a manuscrita, que a gente encontra diversos nomes diferentes. Algumas pessoas até tentam diferenciar uma coisa da outra, mas no final das contas tudo é feito à mão, manuscrito, ok? Mas script, lettering, caligrafia, cursiva, enfim. E assim como a moderna, né, a geométrica sem serifa, a manuscrita é muito abrangente, porque a gente tem infinitos, né, infinitos jeitos de escrever à mão, né? Por isso a gente pode ter uma fonte manuscrita infantil, jovem, madura, masculina, feminina, elegante, divertida. É muito abrangente, então é uma mais difícil de se usar, ok? Por isso a gente precisa se atentar para as outras características, como por exemplo espessura, ok? As terminações de cada letra, se ela é mais fluida ou não, se ela é mais reta ou não, ok? Tudo isso vai diferenciar a sensação que a tipografia vai passar. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu queria passar aqui a diferença de fonte e tipografia. A tipografia é realmente o estudo de tudo isso aqui que a gente está vendo, né? E uma tipografia sempre vai ter um nome, né? Ela sempre vai ser batizada de um nome. Por isso, quando a gente chama as fontes que a gente conhece, né, a gente chama de tipografia. E o que é fonte? A fonte é o arquivo que a gente instala no computador. Tá? Então, por isso, uma mesma tipografia ela pode ter diversas fontes diferentes, porque a tipografia X, vamos supor, Helvetica, ela pode ter a fonte Helvetica Bold, Helvetica Itálico, Helvetica Regular, Light, Black, e você vai instalar cada um desses arquivos no seu computador, ou quando você estiver usando, por exemplo, o Canva, eles vão aparecer diversas fontes, como por exemplo a Open Sans, tem a Open Sans Regular, e diferente, né, a Open Sans Regular vai ter outra linha para Open Sans Bold. São fontes diferentes da mesma tipografia. Ok? Bom, terminamos a nossa aula, o exercício está lá na pasta. Bom apetite aí para vocês e qualquer dúvida, deixe um comentário, entre em contato e até a próxima.